Provavelmente, quando trabalhamos com informação numérica, o tipo de cálculos que vamos realizar é mais complexo do que somas, subtrações, multiplicações e até mesmo divisões. Contudo, Python oferece-nos um conjunto de funções nativas, isto é, são funções que também foram instaladas quando instalamos Python no nosso computador, que nos permitem tratar a nossa informação numérica de uma forma mais completa. Estas funções, que em inglês se chamam funções built-in, são funções que nos vão ajudar a tratar os nossos dados numéricos de uma forma mais completa. E nesta videoaula vamos ver as principais funções nativas que podemos utilizar quando trabalhamos com informação numérica. Vamos começar por duas funções, a função min de mínimo e a função max de máximo. A função min permite-me saber o valor mínimo, o menor valor de um conjunto de valores iniciais. E a função max permite-me saber um maior valor, o valor máximo de um conjunto de valores iniciais. Nesta videoaula temos duas variáveis, a e b, que valem respectivamente 2.8 e 10. Vamos então criar uma nova variável chamada resultado e vamos começar pela nossa função min. Escrevemos min, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro desta função vamos colocar os valores de interesse a, b. Ou seja, eu quero descobrir o menor valor entre os dados de A e B. Para ver o nosso resultado na consola, vamos fazer print resultado. Então, na linha 6, estamos a pedir a determinação do menor valor entre A e B. A vale 2.8, B vale 10. O menor valor vai ser 2.8, obviamente. Correndo o código, temos então na nossa consola 2.8. Para utilizarmos agora a função max, vamos corrigir a linha 5 e escrevemos max, abre parênteses, fecha parênteses e passamos os valores de interesse. Neste caso é A e B. Então, na linha 5 estamos a pedir o maior valor entre A e B, entre 2.8 e 10, e o maior valor vai ser 10. Por isso, ao correr o nosso código, vamos verificar que temos na nossa consola agora 10. Resumindo, a função mínimo dá-me o menor valor de um conjunto de valores e a função max vai-me dar o maior valor de um conjunto de valores. Outra função importante no tratamento de dados numéricos é a função módulo, em português, que se traduz para função absolute value, em inglês. Absolute começa por ABS, por isso a função módulo em matemática é a função ABS em Python. Vamos a um exemplo. Vamos corrigir o valor de A para menos 2.5. Se eu quiser saber o módulo de A, vamos corrigir aqui a nossa linha 5, escrevemos a função ABS, abre parênteses e fecha parênteses, e vou passar o valor de interesse no qual eu quero determinar o seu módulo. Então fica ABS de A. Ou seja, na linha 5 eu estou a pedir o módulo de A, que sendo A menos 2.5, nós sabemos que o módulo vai ser o seu simétrico, mais 2.5. Vendo o nosso código, vemos então 2.5 na nossa consola, que é o módulo de menos 2.5. Se atualizar A para um valor positivo, por exemplo, mais 2.5, 2.5, o módulo vai ser igual a ele próprio. Correndo novamente o nosso código, também temos 2.5. Contudo, a função módulo em Python ainda tem outra funcionalidade, nomeadamente quando trabalhamos com números complexos. Se definir A como sendo um número complexo, por exemplo, 2 mais 5j, quando eu utilizo a função ABS, o que eu estou a calcular é a magnitude do meu valor complexo. Correndo agora o código, verificamos que temos o valor de 5.38. Resumindo, a ABS vai-me dar o módulo do meu número e se estiver a trabalhar com um número complexo, vai dar a sua magnitude. Vimos anteriormente que a informação numérica em Python tem três grandes classes: números inteiros, números floats e números complexos. E dentro dos números floats, estes números têm casas decimais. E eu posso ter interesse em arredondar um número com casas decimais a um número inteiro, ou então posso ter interesse em definir a precisão do número com casas decimais, ou seja, quantas casas decimais ele deve representar. Para ter estes dois fenómenos dentro de Python, existe uma função chamada de round, que em português se traduz para arredondamento. Vamos ver esta função. Para explicar esta função nesta videoaula, vamos escrever aqui 0.85, ou seja, A está atualizado para o valor de 0.85, e para aplicar a função round, nós chamamos a nossa função round, abre parênteses, fecha parênteses, e vamos arredondar a nossa variável de interesse, que é A. 0.85 arredondado está mais próximo de 1 como número inteiro, por isso, quando aplicarmos a nossa função e código, vemos então também 1
na nossa consola. Contudo, há uma particularidade bastante importante em Python, que é a seguinte. Corrigindo o valor de a para 0.5, se repararem, 0.5 está à mesma distância entre dois números inteiros possíveis, ou seja, está à mesma distância de 0 e está à mesma distância de 1. Nós matematicamente aprendemos nas nossas escolas e na nossa vida profissional que 0.5 vai ser arredondado para 1, mas Python não pensa desta forma. Ou seja, Python, quando aplicar a função round, tem duas hipóteses, passar para 1 ou passar para 0. E Python vai escolher sempre a opção que seja um número par. Isto é, entre 0 e 1, Python vai arredondar 0.5, está à mesma distância, para 0. Correndo o código, vamos verificar que temos então 0 na nossa consola. E isto é importante ter em consideração quando estamos a trabalhar com a função round em alguns algoritmos. Ou seja, nem sempre o valor que vai ser arredondado é para cima, pode ocorrer para baixo. Vamos a outro exemplo. Vamos atualizar agora a para 1.5. Arredondar para o número inteiro, posso arredondar para o número 2 ou para o número 1. Entre 2 e 1, 2 é um número par. Por isso, round vai escolher o número par 2 quando fizer este arredondamento. E vemos então 2 na nossa consola. Outra utilização como referi de round é para definir a precisão do número com casas decimais, ou seja, quantas casas decimais eu quero que o meu número tenha. Vamos atualizar o valor de a para 1.257 e eu quero representar a tendo apenas uma casa decimal. Para definir a com uma casa decimal, eu posso na função round passar um segundo parâmetro, ou seja, adicionar uma segunda informação, e esta segunda informação vai ser o número de casas decimais que eu quero. Se eu quero uma casa decimal, eu faço a,1, ou seja, arredonda-me a para apenas uma casa decimal. E nós vamos ver aqui o arredondamento, obviamente, para 1.3 na nossa consola. Correndo o código, temos cá a nossa resposta como sendo 1.3. Se eu quiser arredondar para duas casas decimais, o que eu tenho de fazer é atualizar o valor de 1 para 2. Aqui vamos ter 1.26 como arredondamento. Correndo o nosso código, verificamos então que também temos 1.26. Resumindo, round permite-me fazer arredondamentos de informação que é do tipo float para números inteiros, ou então em que eu posso definir o número de casas decimais desse float que eu estou a trabalhar. Vamos ver duas funções, a função pow, que me ajuda a fazer a exponenciação entre dois números em Python, e a função divmod, que me permite determinar em simultâneo o quociente e o resto numa dada divisão. Para explicar estas duas funções, vou atualizar o valor de a para 10 e o valor de b para 2. Começando pela função pow. A função pow permite-me então determinar a elevado a b. Ou seja, se eu quiser fazer 10 elevado a 2, posso conseguir este processo através da utilização da função pow. Corrigindo o valor de 5, vamos fazer para pow, a parênteses, a, b. Ou seja, o que eu estou a escrever é a elevado a b. Vou apagar este pedaço de código que não faz sentido para Python. Correndo o nosso código, sabemos que 10 elevado a 2 é 100. Por isso, ao correr o código, vamos ver o valor de 100 na nossa consola. Eu, pessoalmente, evito utilizar a função pow. Porquê? Porque nós conseguimos escrever esta função de uma forma como já vimos na videoaula anterior. Corrigindo o valor de resultado, podemos fazer a, espaço, asterisco, asterisco, quer dizer expoente, e b. Ou seja, isto continua a ser a elevado a b. Vou apagar esta parte. Então, tem a, espaço, asterisco, asterisco b, 10 elevado a 2. Então, na nossa consola, continuamos a ter o valor de 100. A utilização de pow ou de asterisco, asterisco, vou deixar à vossa consideração e torna-se uma questão de hábito profissional. Eu, pessoalmente, prefiro usar 2 asteriscos. Vamos agora utilizar a função divmod. Para utilizar a função divmod, vamos escrever a nossa função e vamos fazer a, b. Ou seja, nós estamos a avaliar o quociente e o resto de 10 a dividir por 2. E nós sabemos que 10 a dividir por 2 tem quociente 5 e vai ter resto 0. Por isso, ao correr o nosso código, verificamos que temos como resposta 5 e 0. Temos um conjunto de dois resultados em que o primeiro vai ser o nosso quociente e o segundo vai ser o resto. Vamos recordar que eu posso obter o nosso quociente fazendo, por exemplo, a barra barra b.
e vou ter o valor de 5 apenas. Se eu quiser determinar o resto, eu posso substituir o barra barra pelo operador mod, ou seja, o símbolo de percentagem, e agora vou ter como resposta 0, porque o resto é 0. Concluímos assim a utilização das nossas funções com dados numéricos em Python, em que estas funções já existem nativamente no próprio Python. Contudo, vocês vão verificar que estas funções são bastante limitativas e não oferecem todas as opções matemáticas que nós gostaríamos em Python. Por exemplo, não me ajuda a determinar uma função trigonométrica, não me ajuda a determinar uma raiz quadrada. No próximo vídeo vamos ver como é que nós podemos avançar com as nossas funções e ter assim funções ainda mais completas para melhorar a nossa capacidade de análise em Python.